Olá pessoal, meu nome é Renato, sou professor de topografia e nessa videoaula de hoje eu quero apresentar para vocês um equipamento que é a estação total. Esse equipamento é muito utilizado na topografia e a grande função dele é medir ângulos, tanto ângulos horizontais como verticais, mas também é um equipamento destinado a medir distâncias, certo? Tanto distâncias inclinadas quanto distâncias horizontais. Então, diferentemente de um teodolito, este equipamento aqui possui a capacidade de medir distâncias também. Então, ele se torna um equipamento mais completo que um teodolito. Quero mostrar para vocês aqui como que está montado o equipamento sobre um tripé. Vou abaixar a câmera para vocês poderem observar. Ele está montado sobre um tripé de alumínio e bem abaixo eu coloquei um pequeno pote branco com uma marca no centro para caracterizar o nosso ponto topográfico. Agora mostrando mais próximo, eu posso detalhar para vocês um pouco mais das partes componentes de uma estação total. Então aqui nós temos a base. A base da estação total possui 3 parafusos calantes, que é utilizado para nivelar o equipamento no campo. Ela possui apenas um display. Este modelo aqui é um modelo da Leica. E ela possui apenas um display. Ou seja, é o display que vai ficar do lado que você vai operar ela a maior parte do tempo. Além disso, ela possui uma bateria recarregável que vai dentro desse espaço aqui, né, que você retira. Então essa bateria aqui, ela tem uma capacidade de trabalho de mais de 4 horas. Leva em torno de 2 horas para ser recarregado. Para ajuste das posições do aparelho, quando você está visando o alvo, nós temos o parafuso de movimento vertical, que faz o movimento de sobe e desce da luneta, ou seja, um movimento fino, para quando você quer fazer o ajuste final da pontaria que você está fazendo. Então, o ajuste grosseiro você faz movendo a própria luneta e em seguida você faz o ajuste fino, o detalhe, neste parafuso de movimento vertical aqui, e ela tem também o parafuso de movimento horizontal aqui, que serve para fazer o ajuste horizontal, o ajuste fino. Esse modelo de estação, ela não tem nenhum parafuso de fixação de movimento. Por quê? Porque ela já possui como característica um movimento, vamos dizer assim, freado, um movimento travado, ele não é um movimento livre. Então isso faz com que não haja um parafuso, ou melhor, os parafusos de fixação de movimento do aparelho. Ainda, nós temos o botão que liga o equipamento e aqui um pequeno botão que pode ser configurado para qualquer função ou para algumas funções básicas no campo, que seria uma tecla de atalho para algumas funções. O display do aparelho desta estação aqui, ele possui poucos, vamos dizer, botões, alguns botões de atalho também, um cursor, um botão que serve como cursor para cima, para baixo, para os lados, e botões de múltipla função.
Ou seja, à medida que a função vai aparecendo aqui dentro do display, esses botões alternam, né, as suas funcionalidades. Este aparelho possui duas bolhas para nivelar ele. Uma na base, aqui, que é uma bolha esférica, depois eu mostro em detalhes, e uma segunda bolha esférica aqui em cima no corpo. Ele possui um sistema de compensador, ou nivelamento melhor, eletrônico. Então ele só funciona esse nivelamento eletrônico quando o aparelho está ligado. Em seguida eu vou apresentar isso para vocês também. Seguindo aqui na explicação, a parte da luneta é que vocês podem observar que ela é uma luneta maior que uma luneta de teodolito. Por quê? Porque dentro da luneta funciona o medidor eletrônico de distância, que é o responsável pelas medidas de distância. Eu vou demonstrar para vocês na sequência também. E a luneta do aparelho também tem ampliação de 30 vezes, esse modelo aqui. Então aqui você faz o ajuste de foco no parafuso maior e esse na ocular aqui, onde você coloca o olho para olhar pela luneta, você também tem um ajuste do foco dos fios estadimétricos que estão gravados dentro da luneta. Então tem essas duas regulagens, foco e o ajuste do foco dos fios. E a alça para carregamento do aparelho, que deve ser sempre utilizada quando você está retirando ele da caixa e colocando sobre o tripé. Jamais deixá-lo solto sobre o tripé. Então, sempre segurando firme enquanto está prendendo o aparelho sobre o tripé. Aqui no detalhe vocês podem observar a bolha esférica que fica na base do equipamento. Ela já está centralizada. Então essa é a condição que ela deve estar antes de fazer o início das medições no campo. Aqui vocês podem observar então a segunda bolha esférica que está no corpo do aparelho. Então é a mesma situação da bolha de baixo, da base, ela precisa estar perfeitamente centralizada para estar em condições de uso o equipamento. Então agora eu vou ligar ele para mostrar para vocês onde que ele aparece no display o ajuste, ou melhor, a bolha digital que o aparelho contém. Liga, o próprio aparelho verifica se está nivelado. Caso esteja corretamente nivelado, ele fica nessa tela de trabalho. Caso contrário, ele entra na tela de nivelamento. Então, nada aconteceu até esse momento, significa que está nivelado. Então, propositalmente, eu vou tirar ele do nível para vocês observarem o que aconteceria se, durante o meu trabalho, inclusive, o aparelho saísse do nível. Ele leva alguns segundos para verificar. Percebam, ele entrou na tela de ajuste. Ele mostra um triângulo com 3 cantos, simulando os 3 parafusos calantes. Então, os 2 que estão embaixo significam os 2 que eu estou apontando aqui, este e este. Se vocês observarem as setinhas, ele está indicando para eu girar os parafusos no sentido contrário para ajustar essa bolha tubular digital aqui. E em seguida ele vai apresentar outra informação
no último parafuso, no terceiro. Então, observem, eu vou fazer o movimento que ele está pedindo. E a bolha de baixo está se movimentando para o centro, entre as duas linhas, onde ela deve permanecer. Esse movimento precisa ser feito com calma, senão ele passa. Então, é bem delicado. Observem. 2 indicativos de certo nesses 2 parafusos aqui. Porém, o terceiro lá ainda está pedindo que eu gire ele no sentido horário, né? Para ajustar esta bolha tubular daqui. Então, é o que eu vou fazer. Observem aqui o movimento dessa bolha tubular. Lentamente eu giro, sem muita pressa, do contrário ele vai passar. Aos poucos. Vejam que ele passou um pouco, eu posso retornar, apesar de ele estar indicando que está correto, eu devo retornar um pouco. Agora sim. No momento que eu acertei essa, de baixo saiu levemente. Eu posso fazer um pequeno ajuste para que as duas fiquem perfeitamente centralizadas. Nesse momento, os 3 parafusos estão com os certinhos, então a posição está certa, está nivelada. E se vocês observarem, a bolha de cima ela também foi para o centro. Então aqui, percebam, a tecla F4 é para eu confirmar que está ok. E ele volta para a tela anterior, a tela de trabalho dele. Nessa posição eu quero apresentar para vocês como que eu faço para centralizar o instrumento sobre o meu ponto topográfico. Então, só para mostrar para vocês, meu ponto topográfico, né? É aquele um potinho branco com a marcação central, né? Com um pontinho central. Então, como que funciona este aparelho aqui? Diferente dos aparelhos que utilizam prumo, fio de prumo, esse aparelho aqui, ele possui o chamado prumo laser. Ou seja, quando eu ligo o aparelho, ele leva alguns instantinhos para verificar se ele está nivelado e não estando nivelado, ele liga a tela de nivelamento e simultaneamente liga o laser. Então observem aqui, eu tenho esse pequeno laser aqui que indica a posição, né, do prumo laser, ou seja, da posição central do eixo do aparelho. Então aqui nessa exemplificação ele está fora do ponto. Então esse ajuste eu também preciso fazer para depois começar as medições. Então, para o aparelho estar em condições de medir, o ponto laser precisa estar exatamente em cima do ponto topográfico. Então, para eu fazer a centralização aqui, eu só preciso afrouxar o parafuso que fixa o aparelho no tripé e mover o aparelho sobre o tripé sem girar, apenas empurro ele na direção do ponto. Feito isso, eu aperto novamente o parafuso de fixação e verifico se as bolhas, seu nivelamento está correto. Estando as bolhas centralizadas, ou seja, o nivelamento correto, e a centralização também, o aparelho está pronto para ser utilizado para medições. Como eu havia falado para vocês, a estação total se caracteriza em ter a capacidade também de medir distâncias.
Então esse equipamento aqui, para vocês terem uma ideia, ele consegue medir distâncias de até 5.000 metros numa única medida, ou seja, de uma única vez. Só que para ele conseguir medir distâncias tão longas, necessita o uso de um outro acessório que é o chamado prisma. Então o prisma nada mais é que um espelho, onde o medidor eletrônico de distância dispara uma onda eletromagnética, que é o infravermelho, nesse modelo de estação aqui. Essa onda eletromagnética vai bater no espelho e retorna para o instrumento para então ser feita a medida. Então, é fundamental que eu tenha um prisma colocado no outro ponto, que é o meu alvo, vamos dizer, para que eu tenha então a medida da distância. O prisma é montado sobre um bastão de alumínio semelhante à baliza. Ele possui uma ponta para que eu centralize ele perfeitamente sobre o ponto topográfico, e no mesmo bastão eu tenho uma bolha esférica, uma bolha circular aqui para nivelar perfeitamente o bastão antes de fazer a medida. Então, é necessário sempre o nivelamento do bastão, assim como da própria estação. Além do mais, o bastão é retrátil, ou seja, caso tenha algum obstáculo na frente, relva, vegetação, eu posso subir o bastão até 2,5 metros de altura, no caso deste bastão aqui. Existe no mercado bastões maiores, mais longos. O prisma normalmente possui uma cor contrastante para eu poder enxergar ele no momento que eu estou apontando ou procurando ele da estação. E só para mostrar para vocês no detalhe, acho que vocês vão conseguir ver, o prisma, ele na verdade ele é um conjunto de espelhos montado de forma que, sob qualquer ponto que você olhe para dentro dele, você enxerga o seu reflexo. Então ele é montado num ângulo de 45 graus. E o centro dele, onde você vai fazer a pontaria, você enxerga pela junção desses vários espelhos. Depois eu vou mostrar para vocês como que é a vista do prisma de dentro do instrumento. Ok? Outro detalhe, para distâncias mais curtas, vamos dizer assim, 200, 300 metros, um prisma basta. Porém, para chegar naquela distância que eu comentei no início, de até 5.000 metros, eu tenho que usar um conjunto de prismas, porque a distância é tanta que eu não conseguiria enxergá-lo da luneta do instrumento. Então, só para esclarecer. Normalmente, no campo, as distâncias não ultrapassam os 500 metros, então você consegue fazer com um único prisma. Vejam aqui, então, é a vista dos fios estadimétricos do aparelho. São duplos em duas posições e simples nas outras duas. Aqui, então, vocês podem observar que ao fundo eu tenho o prisma e o aparelho está apontado para o prisma. A primeira pontaria no campo eu faço utilizando a alça de mira externa. Se vocês olharem com cuidado acima do instrumento, nessa posição aqui, ó, à medida que eu movo a vista, vamos dizer assim, eu enxergo uma pequena cruz branca. Está um pouco fora de foco, mas vocês vão conseguir ver. Então essa é a primeira pontaria que você faz no campo utilizando essa alça de mira. Para então depois fazer a pontaria utilizando a luneta.
Então agora eu vou tentar mostrar para vocês a vista do prisma pela luneta. Observem os fios e a união dos espelhos do prisma. A união dos espelhos do prisma é exatamente no centro do prisma. Então, essa aqui seria a posição para, então, eu realizar a medida. A medida de distância, no caso. Muitas vezes os ângulos também, né? São medidos também nesta mesma situação, nessa mesma posição. Então, pessoal, aqui é para eu demonstrar para vocês como que é feita as leituras nessa estação total. Observem que, basicamente, eu tenho uma série de informações aqui. A primeira informação aqui que eu tenho é a identificação do ponto que eu estou fazendo a medida, ou seja, o ponto lá onde está o prisma, que vocês podem ver. A segunda informação HP aqui é a altura do prisma, isso é importante. Essa altura é importante na hora de eu calcular desníveis. Em seguida, eu tenho o HZ, que seria o ângulo horizontal. Então, a partir de um determinado ponto onde eu iniciei a leitura, o ângulo está em 292 graus, 10 minutos, 42 segundos. E o ângulo vertical, 87 graus, 55 minutos e 0 segundos. Isso é apenas uma situação hipotética aqui. O que eu quero mostrar para vocês é as duas, principalmente aqui, que é a distância inclinada, indicada por esse ícone, que é um triângulo retângulo com o destaque para a hipotenusa. Se vocês observarem, lembra que eu comentei, as teclas amarelas têm multifunção. Nesse caso aqui, eu quero a distância. Então, estando o aparelho apontado exatamente dentro do prisma, basta eu fazer a leitura e observem que ela é bastante rápida. Então, observem que o resultado rapidamente sai, né? Distância inclinada do aparelho até o prisma, 5,059 metros. Então, essa é uma das grandes vantagens da estação total, a possibilidade de eu medir distâncias. E lembrando que, se eu tenho ângulos e também as distâncias, esse instrumento aqui também realiza cálculos. Então, no campo mesmo, você consegue calcular determinadas necessidades, vamos dizer assim, sem ter que voltar para o escritório. Então, esse equipamento aqui, para vocês terem uma ideia, ele também tem condições de, no campo mesmo, calcular áreas. Pequenas áreas, ele consegue fazer os cálculos no campo, diretamente. Então, pessoal, para concluirmos, um breve resumo. Então, estação total, um equipamento topográfico extremamente útil e bastante utilizado pelos profissionais de topografia. É um equipamento destinado à medição de ângulos horizontais e verticais e também distância, graças ao seu medidor eletrônico de distância, que juntamente com o prisma consegue determinar distâncias com uma precisão bastante alta. E graças a essas informações, ele consegue realizar cálculos no seu próprio processador matemático que ele contém. E um detalhe importante também, esse tipo de equipamento aqui consegue armazenar as medidas na sua própria memória interna. Então, é um equipamento extremamente útil e as suas características gerais que eu apresentei para vocês na aula de hoje. Ok? Obrigado.